Olá, pessoal, aqui é a professora Mia e hoje eu vou corrigir com vocês a prova do CMB 2024-2025. Vem comigo. Então, já para começar essa prova, quero fazer um comentário sobre ela, né, que ela é divertida para quem gosta de exatas e de ciências, né, porque ela é temática sobre astronomia, né, então todas as questões aqui de alguma forma têm a ver com isso, né, todas elas têm algum textinho, né, que tem alguma coisa a ver e usam essa temática para as questões. Então, vamos ler uma por uma. Leia o texto 1 para responder à questão 1. Texto 1. O Sol é uma estrela situada no centro do nosso sistema solar. Sua gravidade mantém girando em sua órbita, desde os maiores planetas até pequenas partículas de detritos. No interior do Sol são produzidas enormes quantidades de energia através de reação de fusão do hidrogênio em hélio. Essa intensa energia é a nossa fonte de luz e calor, e sem ela não existiria vida na Terra. A superfície do Sol tem a temperatura de 5,5 mil graus Celsius e aumenta em direção ao núcleo, onde atinge cerca de 15 milhões de graus Celsius. Questão 1. A ordem do algarismo 5, do número que representa a diferença entre a temperatura do núcleo e a superfície, na temperatura da superfície do Sol é... Então, vejam, aqui já falei, né? Começou com o que eu comentei, né? Ele fala de um negócio aqui que para muita gente, né, eu falo para as crianças, né, mas na verdade para muita gente isso não faz sentido, né, ele fala da reação da fusão do hidrogênio em hélio, né, isso de fato acontece lá, muita gente nem sabe sobre isso e de fato aqui a gente não precisa saber, a gente precisa saber do que ele está falando, da diferença de temperatura entre o núcleo e a superfície, né, ele está falando disso ali, ó, temperatura da superfície do Sol e da parte interior do Sol. Ele pergunta, né, a diferença da temperatura do núcleo e da superfície. Então, tá dado ali. E diferença é isso, né? Subtração na matemática. Então, a gente vai subtrair o valor da temperatura na superfície, no núcleo, menos o da superfície. Então, vamos lá. 15 milhões é 15 seguido por 6 zeros, né? 15 milhões menos 5.500 graus Celsius, né? Porque tá falando 5,5 mil graus Celsius, né? Então é 5.500, né? Esse meio de mil, né? É o 500. Então basta a gente fazer a subtração que a gente encontra o número que ele tá falando, né? Porque a gente quer ver o algarismo 5 dessa subtração. Então, vamos lá. 0 menos 0 vai dar 0, 0 menos 0 dá 0. Esse 0 menos 5 não dá, vai pegar emprestado lá da frente, que fica 10 empresta, 10 empresta, 10 empresta, e ficou 10 menos 5 igual a 5. 9 menos 5 é 4. Aqui 9 menos nada, 9 menos nada, 4 menos nada e 1 menos nada. Que número é esse? 14.994.500. Ele está perguntando desse algarismo 5, que essa daqui é a diferença entre esses dois valores aqui, né? Então, a diferença aqui, encontramos, ele quer saber desse 5 aqui. Ele representa o quê? Dezena simples, centena simples, unidade de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Ele está justamente, né, na centena simples, 500, né? Então, letra B, uma questão legalzinha para começar, né? Simples. Questão número 2 é mais uma questão com textinho. Leia o texto 2 para responder a questão 2. Texto 2. A estrela Sirius, também conhecida como Alpha Canis Majoris, é a estrela mais brilhante do céu noturno, visível a olho nu. Sirius emite uma radiação de luz que abrange uma ampla faixa do espectro eletromagnético, luz visível, ultravioleta e infravermelha. A luz visível é a que mais percebemos, o que contribui para o seu brilho impressionante no céu. Tem aqui a imagem dela, né? E onde foi disponibilizado. Questão número 2. Um telescópio detectou que a Sirius emite 9/20 de radiação de luz visível, 20% de radiação ultravioleta e o restante de radiação infravermelha. Determine a fração de radiação infravermelha emitida pela estrela Sirius. Então, mais um texto, né, que tem algumas informações aqui sobre coisas que não fazem tanto parte do que a gente estuda até o fundamental, né, que ele fala sobre o espectro eletromagnético, né, luz visível, ultravioleta e infravermelho. Você não precisa saber o que é, mas ele já está explicando ali sobre a fração, né, e a porcentagem que cada parte emite. Então, o que a gente vai anotar aqui, ó?
a luz visível, vou chamar de visível. Ele emite 9, de tudo que ele emite, 9/20 é luz visível. De radiação ultravioleta, eu vou chamar de UV, ultravioleta. Meu parece UV também, né? UV é igual a 20%. E o infravermelho, né? A gente não sabe. Deixa eu fazer mais bonito o meu V aqui, para ficar mais legal. UV. Ficou azul, não tem problema. O infravermelho eu vou chamar de IF, infravermelho. A gente não sabe, né? Mas a gente pode descobrir. Como é que eu posso descobrir? Porque eu vou pensar o seguinte, né? Tudo que eu sei ali já, o 920 avos e os 20%, são todas as outras radiações que a estrela emite que não são infravermelha. Então, se eu souber a porcentagem, ou a fração que representa esses aqui, eu consigo saber que o restante é o infravermelho, né? É a fração ou a porcentagem complementar, né? Então, eu vou transformar em fração aqui. Poderia transformar em porcentagem, se eu preferisse, mas eu não prefiro. No caso, eu prefiro transformar em fração. 20% é uma fração, é uma porcentagem notável, né? Ele representa 1/5, porque 20/100, transformando e simplificando, fica 1/5, né? Então, se eu somar 20 nonos mais 1/5, eu vou ver quanto que essas duas representam juntas, 9/20 mais 1/5, MMC entre as duas, né? Dá para pensar de cabeça que é o próprio 20. Esse aqui já está certo. E aqui transformando com o denominador 20. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 1 é... 4 vezes 1, 4. 9/20 mais 4/20 é igual a 13/20. Então, essas duas juntas, né, representam a parte da visível e da ultravioleta, e tudo que não é esses dois vai ser infravermelho. Então, a fração complementar a ela, né, vai ser a infravermelha, que é igual a 7/20. 7/20 a fração complementar desse daqui, e já temos a resposta, letra B. 7/20 é a radiação da radiação infravermelha da estrela Sirius. Vamos lá para a questão de número 3. Maurício gosta de observar as estrelas no céu e sonha em um dia ser um astrônomo muito famoso. Certa noite, ele resolve observar como as estrelas surgem no céu à medida que anoitece. Durante sua observação, registrou em uma folha de papel o surgimento da primeira estrela. Alguns segundos depois, outras 2 estrelas surgiram. Em seguida, mais 4 estrelas apareceram ao mesmo tempo. Maurício ficou encantado e anotou ainda o surgimento de 7 estrelas simultaneamente e em seguida de 11 estrelas. Foi nesse momento que ele percebeu que havia uma relação entre o surgimento de cada uma das estrelas que ele registrava. A tabela a seguir mostra as 6 primeiras anotações de Maurício. Tem uma tabelinha ali até as 6 primeiras. E continua. Maurício encerrou suas anotações no registro 10, pois já eram muitas estrelas. Com base na catalogação, a quantidade total de estrelas no céu contadas por Maurício é igual a. Então, o que a gente está vendo aqui, né? Que segue-se um padrão para cada aparição que ele observou, né? Então, não é um padrão de mesma razão para cada aparição, né? Mas que segue um mesmo comportamento, né? Então, o que a gente está vendo? Na primeira aparição, apareceu uma estrela. Na segunda aparição, tiveram 2, ou seja, uma a mais que a anterior. E na terceira aparição, tiveram 2 a mais que na aparição anterior. E na quarta aparição, tiveram 3 a mais que na anterior. E na aparição seguinte, tiveram 4 a mais. Então, isso daqui é uma questão que a gente tem que perceber esse padrão, né? O que está acontecendo de uma aparição para outra. E se a gente olha bem, a gente vê esse padrão aí. Não é igual para cada aparição, mas tem uma certa organização aí. E vejam, não é que ele está enxergando, por exemplo, aqui nesse momento, aqui na quinta aparição, não é que ele está enxergando lá no céu 11 estrelas. Foi quantas estrelas ele apareceram a mais, né? Além das que ele estava vendo. É a aparição, não quantas estrelas tem no céu. Então, vamos fazer aqui até a 10ª aparição, que foi quando ele fez, né? Na próxima aparição, aqui na sexta aparição, aliás, na 7ª, vai ter 6 estrelas a mais do que na anterior. Vou fazer aqui embaixo porque não cabe. Então, na 7ª aparição,
Vão ser 6 a mais do que na anterior. Vão ser quanta? 22, certo? E na seguinte, vão ter que ser 7 a mais. 7 a mais na oitava aparição. Vai ter que ser na oitava aparição. 22 mais 7 vai dar 29, certo? 29. E na aparição de número 9, vão ser 8 a mais do que apareceram antes, né? 29 mais 8 vai ser 37 estrelas na aparição, né? Então, aqui, 8. E na última aparição que ele registrou, vão ser 9 a mais do que a anterior. Então, tá aqui 9 na décima, 9 a mais na décima aparição. Então, são 46. Estou fazendo esses risquinhos aqui, mas não precisa, né, nos números romanos. Então, na última aparição, ele marcou 46 estrelas. A pessoa desavisada vai lá e vai marcar a letra A, né? Então foram 46. Não é isso, ele está perguntando quantas estrelas ele está vendo no céu. Esse 46 foi a última aparição. Na última momento que ele registrou, ele conseguiu contar 46 estrelas naquele momento, né? Então, para ver o total, a gente tem que somar todas essas estrelas que ele foi contando, né? Então, realmente, nisso daqui é somar. Minha dica aqui, não vai colocar uma embaixo da outra aqui para somar, né? Eu vou fazer 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 11, pode ser feito, pode ser feito. Mas um jeito que assim que eu acho que facilita um pouquinho é ir somando por partes para depois somar o todo, né? Soma os cantos às vezes, né? Eu gosto de fazer assim porque daí vai ficar números melhores, né? 46 mais 1 vai ser 47, daí eu vou marcar aqui no canto aqui a soma. 47, depois aqui, ó, 37 mais 2 vai dar 39. Depois, 29. Ó, você vai marcando que você está somando. 29 mais 4 vai ser 33. E depois vou somar o quê? O 7 mais o 22 vai dar 29. E depois os outros dois que faltam aqui, 11 mais 16 vai dar 27. E aí sim, né? Agora dá para somar aqui, ou se você preferir, também vai somando pedacinho por pedacinho, depois somar tudo, né? Depois que você somar todas as contas aqui, que eu não vou fazer por inteiro, né? Você vai achar o número 175. Então, ou seja, né? O Maurício está observando nesse momento 175 estrelas no céu. Letra E. Vamos para a questão número 4. Para identificar os movimentos observados no céu, ó, leia o texto 3 para responder a questão 4. Texto 3. Para identificar os movimentos observados no céu, os astrônomos da antiguidade criaram regiões que eram basicamente desenhos formados ao ligar estrelas no céu, como uma brincadeira de ligar pontos. Esses desenhos poderiam ser usados como referências e receberam os nomes de constelações. Tem a fonte lá embaixo, né? E a questão 4. Com o auxílio de um telescópio, pode-se observar uma certa constelação com exatas 321 estrelas. Esse número pode ser escrito na forma de adição de 3 números consecutivos. A soma dos algarismos do maior menor desses números é igual a... Então, ó, 3 números consecutivos vão dar o número, somando esses 3 números, né? Vai dar o número 321. Você vai pensar, nossa... Mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou somar? Vou ficar testando, né? Aí, sei lá, vou tentar 101 mais 102 mais 103 e aí eu vou ir testando desse jeito aqui. Por sorte aqui, ia ser um palpite bom, né? Porque ele tá perto aqui. Mas esse daqui é uma leve questão de você usar a cabecinha aqui, de lógica, né? Porque se a gente pensar 3 números seguidos, né? São consecutivos, né? Um em seguida ao outro. Então a gente pode pensar, ó, ver aqui com a minha ideia. Você divide 321 por 3. Por que por 3? Porque ele fala que são 3 números consecutivos. Então, se você dividir por 3, 321, ó. 321 dividido por 3 3. Pegar o 3, dividir por 3 dá 1, sobra 0. Baixo 2. 2 não dá para dividir por 3. Não esquece de colocar o zerinho aqui, ó. Minha aluna falou outro dia que ela aprendeu assim, ó. Desceu, não deu, o zero apareceu. Então, você colocar o zero ali no quociente. Baixo 1.
21 dividido por 3 dá 7. Então, se você. E não sobra nada, né? Então, significa que se você dividir 321 por 3 dá 107, ou se você parar para pensar, né? 107 mais 107 mais 107, isso aqui vai dar 321, certo? Porque é isso que significa você ter um número 3 vezes, né? Então, você somar 107 mais 107 mais 107 e é 321. Então, aqui, ó, que vem o pulo do gato aqui. Você tá pensando em números consecutivos? Pensa no número que vem antes e depois do 107. Então, eu vou tirar um daqui, ó. Vou tirar um daqui e colocar um a mais aqui. Por quê? Aí eu vou ter os números consecutivos, né? Esse 107 vira 106 e esse 107 aqui vira 108. Ó, não são 3 números consecutivos? São, né? E se eu somar esses 3 aqui, vai dar 321, né? Porque eu tirei um aqui, coloquei um ali e a soma vai continuar a mesma coisa. Quer testar? Não acreditou? Soma, vamos ver aqui. 106 mais 107 mais 108. 106 mais 107 mais 108, ó lá. 6 mais 7 mais 8 vai dar 6 mais 8 dá 14, 14 mais 7 dá 21, sobe o 2, 2 mais nada é 2, 1 mais 1, 3. E não é que, ó, 3 números consecutivos deram 321. E o menor desses dos números, né, é o 106, tá aqui o 106. E se eu somar os 3 algarismos, 1 mais 0 mais 6 é igual a 7. Então, a soma desses algarismos é igual a 7. Letra A. Antes de continuar, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre receber os nossos conteúdos aqui. Então, bora para a questão número 5. Em uma noite estrelada, Maurício notou que 4 estrelas de uma certa constelação possuíam um brilho mais intenso e resolveu fotografar aquela imagem. Na foto, ele então traçou segmentos de retas ligando essas 4 estrelas, formando assim o quadrilátero ABCD. Então, está ali o quadrilátero ABCD. E considerando que cada quadradinho possui 0,5 centímetros de lado, a área da região delimitada pelo quadrilátero ABC é igual a... Então, olha lá, uma questão de malha quadriculada, né? O que a gente tem aqui? Ele deu até uma dica aqui pra gente, né? Falou do quadrilátero, né? ABCD, mas o que a gente pode pensar aqui no nosso quadrilátero mais legal, né? Que a gente prefere, que é o retângulo, né? Então, se a gente calcular a área do nosso retangulão aqui, deixa eu tentar fazer ele mais bonito. Nosso retangulão aqui, esse retângulo aqui, que o meu está tortinho, mas é um retângulo. Aqui, ó, esse daqui, que pega esses pontos aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a área do meu retangulão e cortar fora, né? Passar a tesourinha no que eu não quero. Se eu sei a área do que eu não quero, o que eu tirei, né? Eu subtraio do total e fico só com a parte que eu quero, né? Então, vou calcular a área dessa parte aqui e dessa parte aqui e calcular do total, né? Então, olha lá, qual que é a área do retangulão grande? Ele é um retângulo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 retangulinhos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulos de altura. Então, para o retângulo como um todo, né? 14 vezes 8, quanto é que dá isso daqui? Vamos fazer a conta. 14 vezes 8 é igual a 8 vezes 4 é igual a 32, sobe 3, 8 vezes 1, 8, mais 3, 11. Então, no total, ele tem 112 quadradinhos. E esses que eu vou tirar aqui, vamos calcular. Nesses dois triângulos aqui, a gente pode pensar na fórmula direta do triângulo, né? Que ele é a base vezes a altura dividido por 2. Esses daqui consigo fazer isso, né? Porque ele tem a base bem certinha, né? E a altura bem certinha. Consigo calcular isso daqui. Então, vou chamar esse daqui de triângulo 1. Ele tem quanto de altura? A gente contou já, né? Até ele tem 8 de altura. Então, vou falar a área do triângulo 1. Ele é 8 de altura vezes a base, que é 1, 2, 3 de base. 1, 2, 3 de base. E eu vou dividir por 2. 8 vezes 3 é 24. 24 dividido por
3 é igual a 12. Então, o triângulo 1 tem igual o equivalente a 12 quadradinhos. E esse daqui, ele tem quanto? Vamos chamar ele de 2. A área do triângulo 2. Ele vem até o D aqui, vocês estão vendo? Ó, nessa parte aqui, ele vem até a parte do D ali. Então, até ali que conta a base dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de base, vezes a altura dele, que é 2, ó. 11 vezes 2. E aí eu vou dividir por 2, né? Que é assim que eu calculo a área do triângulo. 11 vezes 2 se divide por 2, que vai dar 11. Então, no total aqui, que eu vou retirar desses dois aqui, que tem 12 ali, 11 aqui, eu vou retirar 23, né? Somando aqui, estou tirando o equivalente a 23 quadradinhos. Então, se eu fizer aqui 112 menos 23... 112 menos 23, isso aqui vai dar 89 quadradinhos. Então, a parte toda que está pintada, né, esse coisão aqui, é equivalente a 89 quadradinhos. E ele fala, né, que cada quadradinho tem 0,5 centímetros de lado. Então, 0,5 centímetros de lado é o que eu tenho que fazer o quê? Eu quero calcular a área de cada um dos quadradinhos. Então, se o lado é 0,5, para achar a área, eu faço 0,5 vezes 0,5, que é igual a 0,25. Então, cada um dos quadradinhos tem 0,25 centímetros quadrados de lado. Centímetros quadrados de lado. Então, para eu ver a área total da figura azul, o que eu vou fazer? Multiplicar 0,25 vezes 89, e isso daqui irá dar 22,25, tá? Estou fazendo direto aqui, vocês, se duvidam, calculem aí, tá? Eu estou indicando aqui para vocês. Vai ser multiplicar 0,25 vezes 89, dará 22,25 centímetros quadrados, que é a letra C de coisinha. Vamos lá para a questão de número 6. Para a realização de um projeto de observação do céu noturno, os integrantes do Clube de Astronomia do Colégio Militar de Brasília foram divididos em 7 grupos de estudos. Para identificá-los, o professor, através de um sorteio, resolveu dar a cada grupo o nome de uma das 88 constelações existentes, dentre as quais 13 são as constelações do zodíaco. Diante disso, a probabilidade de um grupo não receber o nome de uma das constelações do zodíaco é... Então, esse daqui é uma questãozinha de probabilidade, né? Onde a gente tem que pensar, né? O grupo ele vai receber um nome, são 88 possibilidades no total de nomes, né? E os que interessam aqui são as que não são os nomes das constelações do zodíaco, né? Que são 13. Então, aqui são 13 constelações, né? Então, quantas são as que não são do zodíaco? Basta fazer 88 menos 13. Então, as que não são 75 constelações que não são. Então, ele quer saber a chance de sair um nome, né, nesse sorteio entre uma dessas 75, né? Então, para fazer isso daqui, lembrando que probabilidade é o quê? Deixa eu deixar esse 75 aqui. A probabilidade é o que interessa para a gente, eu escrevo assim, interessa sobre o total. Então, o que interessa nesse caso aqui são 75 e o total de constelações são 85, certo? Então, se a gente fizer essa divisão, vou descobrir aqui qual é a probabilidade, né? A gente vai encontrar isso em um número decimal, a menor do que 1, né? 0, alguma coisa. Quando a gente multiplica isso daí por 100, a gente encontra a porcentagem, né? Então, vamos fazer a divisão aqui. Fazer rapidinho aqui, mais indicado. 75 dividido por 88 vai ser primeiro que não dá, né? Então, a gente já coloca o zerinho aqui e o 0, 750 dividido por 88, vou fazer aqui 88 vezes 8. 8 vezes 8 é igual a 64, sobe 6. 8 vezes 8, 64, mais 6 é igual a 80. 8 vezes 2, 64. Isso, é igual a 70. 704. Aí, subtrai aqui 704. Não esquece de botar o 8 aqui. Subtração aqui vai dar 46.
Boto o zerinho aqui para continuar. 460 dividido por 88, mais perto aqui vai ser o 5. 88 vezes 5 vai ser 40, sobe o 4. 8 vezes 8, 40, mais 4, 44. Então, aqui, coloco o 5 aqui, subtrai 440. Sobrou, ó, ficou apertadinho aqui, mas o que que eu já tô vendo, né? Esse 0,85 já indica 85%. Esse 20 que tá aqui, ele vai continuar uma divisão ainda, né? Porque vai indicar que eu consigo continuar. Eu vou só fazer o próximo aqui, mas eu vou colocar 200, né? Vou colocar o 2 aqui, porque vai ser 88 vezes 2. 2 vezes 8 é 16, vai 1. 8 vezes 2 é 16, mais 1 é 17. Então, 176 vai subtrair. Então, enfim, né? Ele deu mais do que 88, né? Ele vai continuar aqui, mas dá até aqui, né? Deu 85, 88 não, desculpa, 85, né? 85,2%, né? Mas ainda mais uns números quebradinhos ali. Então, a gente já viu que isso é maior que 85%, não é exatamente 85%? Não, se tivesse parado ali no 85%, seria exatamente 85%, mas ele continua, né? Então, é um pouco a mais, um pouco maior que 85%. Então, letra A, maior que 85%. Vamos lá para a questão 7, que tem mais um textinho. A Lua é o único satélite natural da Terra. Com o surgimento do universo, formou-se praticamente ao mesmo tempo que a Terra. A distância atual entre a Lua e a Terra é de 384.400 quilômetros. Essa é uma distância muito grande. Para termos uma ideia, poderíamos colocar 30 planetas do tamanho da Terra alinhados entre elas. Estudos mostram que a Lua afasta-se 3,78 centímetros por ano da Terra. A partir daí tem a imagenzinha da Lua, a fonte do texto. E a questão 7. A partir do texto, dos dados do texto acima, podemos dizer que daqui a 4,6 bilhões de anos a distância entre a Lua e a Terra aumentará. Então, o que, que ele está falando para a gente? Que a cada um ano vai ter a Lua vai estar se afastando 3,78 centímetros por ano, né? A cada ano, 3,78 centímetros. Então, a pergunta é, quantos vai ter se afastado em 4,6 bilhões de anos? Então, se um ano é 3,78, eu tenho que multiplicar esses números aqui, ó. Tem que fazer 3,78 vezes 4 bilhões e 600 milhões. Ó, que numerão fofo aqui que a gente tem, né? Por sorte, tem bastante zeros aqui para a gente fazer, né? Então, isso facilita bastante. Mas aí, na hora de fazer, né? Cuidado com as vírgulas, com os zeros ali. E você vai chegar que isso daqui é igual a 17 bilhões 380 milhões de centímetros, tá? Eu fiz direto aqui a multiplicação, vocês podem fazer aí. 17 bilhões 380 milhões de centímetros. Nossa, são muitos centímetros, certo? Mas como ele está ele deu para a gente aqui que a distância, ó, ela está em quilômetros, para a gente conseguir comparar certinho, vamos transformar isso aqui também para quilômetros, né? Então, um jeito da gente pensar, né? Isso aqui é centímetros. Eu vou tirando os zerinhos aqui e pensar quanto que isso daqui vai ser nessa transformação, né? Ou melhor ainda se a gente pensar, né? Eu vou fazer aqui, ó, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros e centímetros, né? Cada vez que eu passar para lá, né, para a esquerda, porque eu estou indo de centímetros para quilômetros, eu vou tirar um zero, né, ó. Então, eu fui uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, né? Então, vou ter que tirar cinco zerinhos daqui. Então, tiro um, dois, três, quatro, cinco. Vamos rearranjar esses pontinhos aqui. E eu chego em 173.880 quilômetros de distância foi o que ele se afastou, né? O que a Lua se afastou da Terra. 173.880 quilômetros a mais de distância, né? Aí a pergunta é, quanto que isso representa em relação ao que já é? Já é 384.400 quilômetros, então qual dessas respostas aí vai ser o que corresponde àquilo, né? Então, já que aqui falam, tem
vários que falam da metade, né, o dobro, que a gente vê com certeza não é mais do que o tamanho, né? Por exemplo, ele fala o dobro da distância atual? Não, não está aumentando o dobro, né? Não é mais que isso. Aqui, mais que o dobro da distância atual? Também não, né? Não tem, né? Menor do que a distância atual, né? Então vamos fazer a metade disso daqui para conferir, né? 384 384.400, se eu dividir isso aqui por 2, dá exatamente 192.200 quilômetros de distância, tá? Então, essa daqui é a metade do que já é. Isso é o que, então, isso é a metade do que é a distância hoje, e o que a gente viu, né? O quanto vai se afastar é 173.880 quilômetros. Isso é metade da distância do que é hoje, né? Então, temos aqui a letra D, menos da metade da distância atual, certo? Bora para a questão de número 8, com mais sexto. O texto de número 5. O asteroide Chicxulub caiu na Terra. Eu não sei ler se é esse o nome mesmo, mas vamos ler Chicxulub. Caiu na Terra há mais de 66 milhões de anos. Seu impacto deixa uma cratera com 100 quilômetros de diâmetro perto da península mexicana de Yucatán. Além de acabar com o reinado dos dinossauros, o impacto direto desencadeou a extinção em massa de 75% da vida animal e vegetal no planeta. Tem lá a fonte e a questão número 8. Supondo que o volume desse asteroide seja equivalente a um volume de um paralelepípedo, com 140 hectômetros de comprimento, 120 1.250 decâmetros de largura e 3.040 metros de altura, então o volume aproximado desse asteroide em quilômetros cúbicos então, essa aqui é uma questão que você tem que saber calcular o volume de paralelepípedo, né? Paralelepípedo é a caixinha, né? Não necessariamente cúbica, mas é uma caixinha. Eu sou péssima de desenho, mas é uma caixinha, né? E ele tá falando aqui, linda minha caixinha, que ele tem essas dimensões aqui de comprimento, de largura e de altura, né? Então, não foi um bloco ali, uma caixa que caiu no planeta Terra, né? Mas é o equivalente a você calcular o volume desse paralelepípedo aqui. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, você tem que multiplicar o seu comprimento vezes a largura vezes a altura, né? A gente usa H para altura. Só que o problema dessa questão, né, é que ele está em unidades diferentes, hectômetros, decâmetros e metros, né? E ele está perguntando em quilômetros. Então, a gente tem que transformar tudo para hectômetros, né? Vamos lá escrever o macetezinho, né, para a gente lembrar. KM, HM, DAM, M. Não preciso nem ir continuar aqui, porque ele não vai além do metro, né? Mas só para a gente lembrar também, DM, CM e MM, né? O que o professor Daniel sempre fala para lembrar, né? O cagada desce, eu falo cagada desce mais, né? Então, para lembrar aqui, ó, KHDADCM, né? Para lembrar a ordem das coisas. Mas tá aqui, vamos transformar primeiro o hectômetro para quilômetro, né? Que é o 140 hectômetros. Vai andar só um para cá, então ele vai perder um zerinho. Então, o comprimento vai ser 14, igual. A largura, ele tá em decâmetro e vai para quilômetros. Então, tá aqui, ó, ele vai andar uma e duas vezes, ó. Ele perde um zerinho, né? E ali, como não tem zero, ele vai ganhar uma vírgula ali antes do 5, né? Ó, 1.250, a vírgula estava aqui, anda 1, anda 2. Vem parar aqui entre o 2 e o 5, né? Esse zero já não precisa. Então, fica 12,5 quilômetros. 12,5 quilômetros. E a altura, né? 3.040 metros de altura, de metro para quilômetro, quantas vezes que anda aqui? Anda uma, anda duas, anda três, né? A vírgula anda três vezes. Ela estava aqui depois desse zero, vai andar três para cá, 3040, estava aqui a vírgula, anda um, anda dois, anda três, para entre o 3 e o zero.
3,040, né, ou 3,04 quilômetros de altura. 3,04 quilômetros de altura. Então, quando você multiplica isso tudo aqui, esse volume, vou fazer aqui direto, tá? Eu vou deixar indicado e vocês resolvam aí, caso não confie. 14 vezes 2,5 dá 175. E se você multiplicar 175 vezes 3,04, isso vai dar exatamente 532 quilômetros cúbicos. Opa, quilômetros cúbicos, não quadrados. Certo? Então, aqui uma questão relativamente simples, né? Saber transformar e depois prestar atenção na multiplicação, né? Nas vírgulas e tudo mais. E a gente tem aqui letra B de bonitinho. Olá, vamos para a questão de número 9, que é mais uma questão com texto. O cometa Halley é um cometa periódico. Foi o astrônomo britânico Edmund Halley, que viveu de 1656 até 1742, quem primeiro identificou essa propriedade do cometa e previu corretamente a próxima data do retorno. Motivos que levaram à nomeação do cometa em sua homenagem. A aparição do cometa Halley aconteceu no ano D, tananã, que já vamos falar, quando ele esteve a 63 milhões de quilômetros de distância da Terra. Segundo a NASA, o Halley estará mais uma vez visível nos céus nos anos D, tananã, que já vamos falar. Em seguida tem a fonte do texto e da imagem. Questão de número 9. Supondo que a periodicidade do planeta Halley mantenha-se nos próximos anos e considerando que o ano de tananã tenha sido a primeira aparição do cometa, o ano em que teremos a sexta aparição do cometa será... Então vamos descobrir aqui, né? Ele fala que ele é um cometa periódico, ou seja, algo periódico acontece com uma frequência igual, né? Então a gente tem que ver quanto que é essa frequência. Vamos descobrir aqui a partir dos anos, né? Que ano que é esse e que ano que é esse. Esse primeiro ano ali, ele tem MC, que é indicando tudo ali. O M sozinho, ele indica 1000. O CM, ele indica 900, né? Porque é 100 o tirado do 1000, né? 1000 menos 100, que vai dar 900. Ó, o LXXX, isso daqui, o L indica 50, mais o XXX, que representa 30, né? Então, 50 mais 30 é 80. E o VI, né? V5 e 1. 1986 foi o ano aqui que passou. E o outro ano que ele está falando aqui, ó, MM indica 2000. LXI, esse daqui LXI, né, não tem nada indicando a centena aqui. Então, a gente, como não tem nada indicando a centena, tem que botar um zero aqui. Porque o L é 50, né? 50 mais o X é 10, então fica 60. E o I sozinho, 1. Então, ele passou em 1986 e passará novamente em 2061. Vocês estarão lá animados para ver ele passando? Então, vamos ver de quanto em quanto tempo ele passa. Basta eu subtrair 2061 menos 1986. 1 menos 6 não dá, então vamos pegar emprestado. 11 menos 6 vai dar 5. 5 menos 8 não dá, vamos pegar emprestado aqui. 15 menos 8 é igual a 7, 19 menos 19 dá 0. Ou seja, a cada 75 anos o cometa Halley está passando, né? Tanto que é por isso que tem aqui a letra A, 75. A pessoa distraída, né? Achou um 75 e já marca ali alguma coisa, né? Mas ele está querendo saber da aparição, né? O ano em que vai ter a aparição. Se eu colocar 75 ali é uma alternativa que não faz sentido, né? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode pensar o seguinte, ó, ele está falando a sexta aparição, contando que o 1986 é a primeira. Então, o que eu gosto de pensar aqui, ó? Vou escrever primeira aparição, segunda aparição. Eu não vou escrever todas, tá? Terceira aparição, quarta aparição, quinta e sexta, que é essa aqui que ele quer saber, a sexta. Então, a primeira aparição foi em 1986. A segunda aparição em 2061. E aí ele quer saber, eu posso ir somando uma por uma aqui até a sexta, né? Mas a gente pode pensar um pouco em uma progressão aritmética, né? Porque isso daqui de fato é uma progressão aritmética, né? Que é aquela onde a gente tem uma soma igual para cada um dos termos, né? O próximo termo é um valor
um valor dado, né? Um valor de sempre, mais o anterior, né? Então a gente pode ver aqui. E aqui a gente pode lembrar, né, da fórmula, né, para encontrar isso daqui, mas a gente também, se não sabe, a gente dá para dar uma deduzida, né? Ou fazer na mão tudo, né? Mas a gente pode ver, ó, que daqui para cá foi uma vez, né? Um intervalo de 75 anos. Até a terceira, mais um intervalo de 75 anos. Até a quarta, mais um intervalo de 75 anos. Até a quinta, mais um intervalo de 75. E da quinta para a sexta, mais um intervalo, né? Então, o que que é isso que eu quero dizer? Quantas vezes esse intervalo de 75 anos está se passando? Porque na cabeça aqui a gente pode pensar, ah, se eu multiplicar por 6 já vai dar certo. Por que que não é por 6, né? Porque são 5 vezes só o intervalo, não foram 6 vezes, né? São só 5. Então, se eu multiplicar aqui, ó, tá vendo quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, 5 vezes o intervalo de 75 anos. Então, se eu multiplicar 75 por 5, né, eu vou ver quantos anos se passaram desde a primeira até a última aparição aqui que está sendo perguntada. Então, se eu fizer 75 vezes 5, isso aqui vai dar quanto? 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35, mais 2 é 37. Então, são 375 anos de diferença entre o primeiro e o próximo, a próxima vez que ele vai passar. Então, aqui, se eu somar 1986 mais 375, vai dar quanto? 6 mais 5 é 11, vai 1. 1 mais 8 mais 7 dá 6, vai 1. 1 mais 9 mais 3 dá 13, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, no ano de 2361, vai ser quando ele vai passar de novo aqui, certo? É a letra D. Então, esse daqui, ó, só para vocês verem. A letra E seria se a gente tivesse multiplicado por 6 direto, né? É o que eu falei. Se tivesse multiplicado por 6 e somado, ia ter dado a letra E. Aí, se você tivesse multiplicado por 6 de fato, isso daqui daria 450, que é a letra B. Então, sempre as questões estão ali para dar uma assustada na gente, né? E antes de ir para a questão de número 10, eu vou convidar você que ainda não curtiu esse vídeo, dar um like nele, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber sempre todos os conteúdos que a gente posta aqui para ajudar você nos seus estudos. E comentando, curtindo, né, você ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e vai entregar para outras pessoas, certo? Vamos lá, continuar para a questão 10, com mais um textinho. Texto 7. Um dos principais movimentos realizados pelos planetas no Sistema Solar é a translação, caracterizada pela volta completa em órbita em torno do Sol. A translação é a referência para a unidade de tempo ano, de modo que um ciclo orbital completo de qualquer planeta ao redor do Sol caracteriza um ano. Nesse contexto, segue a baixa duração aproximada de um ano em diferentes planetas. Tem lá a duração do ano de Vênus, da Terra e de Júpiter, e a fonte de onde isso foi tirado. Questão de número 10. Maria vai comemorar seu aniversário e o tema da festa será Sistema Solar. Ao comprar sua vela com a sua idade para colocar no bolo, Maria escolheu uma com o número 2, o que causou estranheza em seus amigos. Ela explicou que, em Júpiter, estaria completando 2 anos, pois esse planeta teria dado 2 voltas ao redor do Sol. Se Maria tivesse escolhido uma vela que correspondesse à comemoração em Vênus, a idade aproximada dela seria. Então, o que que a gente pode pensar nessa daqui, né? Ela está querendo dizer, né, que é o tempo para ela, né, em vez de ela comemorar o tempo de aniversário dela, que seria da Terra, né, ela decidiu comemorar de Júpiter, porque ela gosta dos planetas, né? E aí, quanto tempo seria isso, né? Que ela falou que o Júpiter estaria completando 2 voltas, né? Então, para a gente ver o tempo, né, de aniversário dela, a gente pode multiplicar, pode não, para descobrir, né? A gente vai multiplicar por 2 para ver quantos anos de vida a Maria tem, né? Já que Júpiter estaria completando 2 voltas, se a gente multiplicar por 2, a gente encontra aqui os anos, a idade em dias da Mariana. Maria. Vamos multiplicar aqui, ó. Fazer meio diretão, depois da vírgula aqui vai ficar 24, 6, 6, 7, 8. 8.766,24 dias. Esse 20,24 aqui, ele só tá aí para dar uma incomodada aí, mas não,
não atrapalha tanto, né? Então ela estaria completando, né? A gente pode até falar aproximadamente, né? 8.766 dias em sua comemoração, né? E se isso, né? O tempo de vida da Mariana, da Maria, não Mariana, a gente quer descobrir quanto que seria em Vênus, né? Então, se em Vênus o ano demora bem menos, né? 224 dias é um ano, então a gente pode pensar, né? Que um ano para Vênus, né, é 224 dias. Quantos anos são, então? É 8.766,24 dias. Para descobrir isso daqui, né, a ideia de proporcionalidade, quantos anos são, basta dividir essa quantidade de dias pelo 224, né? Porque se um ano é 224, então 766 dias dividido por 222, vamos encontrar a idade, né? Então, vocês vão fazer aí 8.766,24 dividido por 224, vocês vão ver que vai dar exatamente 39,135 dias, né? E aqui, já que ele está falando aproximada, né? Então, o nosso aproximado aqui são 39 anos, né? Porque a idade, o tempo, né? A quantidade de vezes que Vênus teria dado a volta no Sol, certo? Então, seriam. Aqui eu escrevi dias, são anos. A quantidade de anos que ela teria completado em Vênus, certo? Então, mais uma questão feita. Vamos lá para a questão de número 11, mais uma questão que tem um textinho, que dessa vez esse texto serve para as duas questões, né? Vamos ler. Texto número 8. A chamada unidade astronômica, UA, é utilizada para a distância dentro do sistema solar e corresponde à distância média da Terra ao Sol. O valor da UA, que é a unidade astronômica, é de 150 milhões de quilômetros. Tabela abaixo mostra as distâncias dos planetas ao Sol nessa unidade astronômica. Aí tem lá toda a tabelinha para a gente. E a questão de número 11 fala: com base nas informações contidas na tabela, assinale a alternativa correta. Então, o que a gente pode achar de primeira, né? Falar, nossa, professora, eu não sei, está falando de unidade astronômica, o que é isso, o que significa, né? Mas se a gente ler com atenção, a gente vai ver que dá para entender o que está falando aí. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Ele fala para a gente, né, que uma unidade astronômica, ó, é 150 milhões de quilômetros, ou seja, é a distância da Terra ao Sol, né? Porque ele está falando para a gente que é isso que a UA, essa unidade astronômica, é o que usa aqui, né? A base dela é a distância da Terra ao Sol, né? Então, todas as outras distâncias vêm com base nisso. É como se a distância da Terra ao Sol fosse o nosso 1 metro aí, né? E todas as outras medidas de distância de planetas ao Sol vêm a partir dela, né? Então, por exemplo, se eu pegar Vênus, ele tem 0,7 da distância da Terra ao Sol, né? 0,7 desse unidade astronômica. Netuno tem 30 vezes isso, certo? Então, é isso que a gente vê, entende lendo com atenção o textinho e a tabela. Então, a base, né, é a Terra, é a distância Terra-Sol, e com ela a gente calcula as distâncias dos outros planetas. Então, vamos lá agora ver aqui dentre as alternativas qual delas é verdadeira. A gente tem aqui a distância de Vênus ao Sol é de 10,5 milhões de quilômetros. Vamos testar para ver se é verdade, porque se uma distância astronômica, né, um UA, unidade astronômica, né, é 150 milhões de quilômetros, então se eu multiplicar 0,7 vezes essa unidade, vou achar o valor. 150 vezes 0,7, vamos ver quanto é que dá. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 5. Oh, é 35 e vai 3, 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Uma casa decimal. Então, 150 vezes 0,7 é 105 milhões de quilômetros. Então, por uma vírgula errada, a letra A não está correta. Então, não. Letra A, não. Letra B fala que 4% da distância de Netuno ao Sol corresponde à distância de Marte ao Sol. Então, o que a gente está falando? Que ele está falando de porcentagem, a gente tem que transformar numa fração para encontrar isso.
como ele fala de um em relação ao outro, né? Ele está falando de 4% da distância de Netuno ao Sol, corresponde à distância de Marte ao Sol. Então, o total seria Netuno ao Sol e a parte é Marte ao Sol. Qual que é a distância de Netuno ao Sol? É 30, né? Então, aqui o todo vai, o maior vai embaixo. E de Marte ao Sol tá aqui, ó, 1,5. Tem um decimal ali na fração. Então, o que eu faço para dar uma arrumadinha nisso? Multiplica em cima e embaixo por 10, né? Que daí a gente acha ela sem ser em forma, um número sem ser decimal, né? 15 sobre 300, né? Dá para simplificar. Simplifico em cima e embaixo por 15. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre. Aliás, melhor que isso, melhor do que simplificar por 15, eu posso simplificar por 3, né? Porque daí, se eu simplificar por 3, eu vou ter a fração percentual e já encontro a porcentagem, né? Porque o meu denominador vai ser 100. 15 dividido por 3 é 5, 300 dividido por 3 é 100. Então, o que significa isso, né? Que a distância de Marte ao Sol é 5% da distância de Netuno ao Sol, não 4%. Perto, mas não é o que está falando ali. A letra C está falando a razão entre as distâncias de Mercúrio até o Sol e de Júpiter até o Sol é de 1/13. Então, isso daqui mais uma ideia de fração. Vamos testar aqui. Mercúrio ao Sol, então, ele está falando a razão entre os dois. Então, a razão é uma divisão, né? Então, a razão de Mercúrio até o Sol é de 0,4. E de Júpiter até o Sol é igual a 5,2. Olha lá. Vamos multiplicar em cima e embaixo por 10 aqui, para encontrar uma fração sem ser decimal. Olha lá. 0,4 vezes 10 é 4. 5,2 vezes 10, 52. Vamos simplificar aqui para encontrar, ver se vai ser por um acaso 1/13. Simplifico em cima e embaixo por 4. 4. Aqui fica 1. 52 dividido por 4. Ó, 5 por 4 dá 1. Vai sobrar 1. 12 dividido por 4 vai dar 3. E é verdade, ó. 1/13. 1/13 é a razão entre distância Mercúrio-Sol e Júpiter-Sol. Então, a letra C é verdadeiro. Vamos conferir as outras aqui só para ver o que elas estão falando de errado? Vamos, né? Na letra D está falando. A razão da distância entre Marte ao Sol e Netuno até o Sol é de 5 décimos. Vamos conferir. Marte até o Sol é 1,5 e Netuno ao Sol é 30. Aqui, deixa eu arrumar. 15, 1,5 e 30. Foi até o que eu já tinha feito na outra, né? Marte ao Sol, 1,5 e Netuno até o Sol, 30. Vou até fazer de novo, então, né? 15 sobre 300. 5 décimos, será que é 5 décimos? Se eu simplificar aqui por 15, vamos achar agora simplificando por 15. Vamos ver que é outra coisa aqui. Vou encontrar 1 sobre 20. 1/20. 1/20 não está nem perto de ser 5 décimos, né? 5 décimos seria 5 sobre 10, que não tem nada a ver com isso daqui. Então, não, letra D também está falando bobagens. Bobagens. Deixa eu fazer de vermelho aqui para a gente destacar a correta. A letra C é a correta. E a letra E fala o seguinte: a razão entre a distância de Saturno até o Sol e de Marte até o Sol é superior a 6,75. A distância de Saturno até o Sol é 9,5 e de Marte até o Sol, cadê Marte até o Sol? 1,5. Ó, nesse caso aqui, a gente tem uma divisão, né? Já que ele está fazendo encontrando o valor, né? E a gente descobre isso daí. Vamos transformar para número não decimal aqui, só para ficar mais bonito? Multiplica em cima e embaixo por 2, ó. Vai ficar mais legal. 9,5 vezes 2 é igual a 19. 1,5 vezes 2 é igual a 3, ó. Já encontrei que, se eu parar para dividir aqui, porque se você pensar de cabeça, né? Ai, quanto que vai dar 9,5 dividido por 1,5? É mais difícil pensar de cabeça. 19 dividido por 3 é um pouco mais fácil, né? Eu sei que vai dar mais do que 6 e mais que 6 e menos do que 7, né?
E até, se você pensar rápido aqui, você já vai até descobrir de cabeça aqui que isso daqui é uma dízima periódica, que não vai ser 6,75. 19 dividido por 3 vai dar 6 e sobra 1, não tem o que descer, bota a vírgula, bota o zero. 10 dividido por 3 vai dar 3 e sobra 1, bota o zerinho, vai dar 3, sobra 1 e vai até o infinito isso aqui também, né? É perto de 6,75, mas não é 6,75. Então, a letra E também está falando bobagem. A resposta aqui é a letra C, de coisinha. Olha lá, vamos para a questão de número 12, que também usa o texto de número 8. Ele fala lá, a média da distância dos planetas ao Sol, considerando a tabela disposta no texto 8, é de aproximadamente. Então, ele não está perguntando para a gente, de fato, quanto que é essa média, mas ele está querendo dizer aqui em relação às distâncias que estão na tabela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que... Como é que a gente faz a média, né? A média é feita com uma razão, né? Ela é uma divisão, né? Da soma de tudo que a gente tem dividido pela quantidade de coisas que a gente tem, certo? Então, somo tudo que eu tenho e divido pela quantidade de coisas que eu tenho. Então, eu tenho que somar todos esses daqui e dividir por quanto? Quantos planetas são? São 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 8 planetas. E a gente vai calcular a média da distância aqui. Como que calcula? Soma tudo, divide por 8. Vamos somar aqui, ó. Eu vou somar em parzinhos aqui para depois ir facilitando na hora de somar. Não vou somar tudo de uma vez, porque para mim sempre dá mais trabalho, né? Eu vou somando parte por parte e depois eu somo tudo. Vamos calcular aqui. 0,4 mais 0,7 vai dar 1,1. 1 mais 1,5, 2,5. 5,2 mais 9,5, 7 e 14. 14,7, isso. 19 mais 30 vai dar 49, certo? Agora aqui, mais uma vez em parzinhos, 1,1 mais 2,5 vai dar 3,6. 14,7 mais 49 vai ser 7. 14 mais 49, 3 vai 1 e 6 aqui, 63,7. Agora, somando tudo aqui, 6 mais 7 é 13, vai 1. 1 mais 3 dá 7. E 6 mais nada, 6, ó, vírgula, não vamos esquecer dela. 67,3 é a soma de tudo. Então, para achar a média, vou dividir aqui a soma. 67,3 dividido por a quantidade de planetas, que é igual a 8. A divisão disso daqui vai dar exatamente 8,4125 unidades astronômicas, tá? Fiz direto aqui a conta, se não confiem, faça aí. Então, essa daqui é a média da distância dos planetas ao Sol, né? E aí ele está perguntando, em relação as distâncias que estão ali, né? Se essa média que eu calculei, né, quanto que é em relação a algum daqueles planetas. Então, se a gente parar para ver, desde a A até a C, se a gente olhar com atenção, dá para eliminar. Por quê? Porque ele quer dizer o seguinte, ó, que esse valor aqui, ó, 8, vamos aproximar para 8,4, ele é 1,3 da distância de Saturno ao Sol. Ou seja, se eu multiplicar a distância de Saturno ao Sol, a distância de Saturno vezes 1,3 vai dar aquele 8,4. É isso que ele está falando, né? Se eu pegar a distância, multiplico pelo valor que vai estar ali, vai dar a média. E aí eu posso ver meio que claramente, né, que se eu multiplicar a distância de Saturno ao Sol, ó, distância de Saturno ao Sol é 9,5. Como é que eu vou multiplicar por um número maior do que 1 e vai dar menor do que ele? Não tem como. A mesma coisa acontece com a distância de Urano, né? Urano é 19, né? Então, esse valor aqui, ele fala que 8,4
É mais de 2 vezes a distância de Urano ali. Não, também não, né? E pior ainda, Netuno, né? Se eu multiplicar a distância de Netuno por 3,8, vai dar aquele 8, alguma coisa. Não tem como, né? Da A até a C tá falando bastante bobagem aí. A gente já tira, elimina de cara esses daqui. A letra D, aí faz mais sentido, né? Porque é menor, ó. A distância de Marte ao Sol é 1,5. Então, ele tá querendo dizer, né? Se eu multiplicar 1,5 por 7, vai dar essa distância aqui? Aqui faz um pouco mais de sentido. Vamos testar. A distância de Marte ao Sol é 1,5. Se eu multiplicar por 7, vai dar quanto? 7 vezes 5 é 35, vai 3, 7 vezes 1 é 7, mais 3 é 10, uma casa decimal, uma casa decimal. Deu 10,5, né? Então tá mais perto, mas ainda não é. Ele tá falando aproximado. É um aproximado que não tá muito aproximado, né? Ele tá falando aproximadamente aqui. Porém, não. Ele é 21 vezes a distância de Mercúrio ao Sol. Aqui faz mais sentido, hein? Vamos testar. Se eu multiplicar a distância de Mercúrio ao Sol por 21, vai dar esse número aqui? Vamos testar. Vou fazer aqui 21 vezes 0,4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2 é 8. Ó, 8, ele fala, e uma casa decimal. Aproximadamente tá bem mais próximo, né? Então, esse sim faz sentido. É 21 vezes a distância de Mercúrio ao Sol. Letra E, de eita, questãozinha fofa. Vamos lá para a questão de número 13, que poderia ser uma questão legal, porém ela tem um problema nela. Vou resolver parte aqui dela, e daí quando chegar na hora eu mostro para vocês qual que é o problema dela, mas já falo para vocês que essa é uma questão que foi anulada. Um textinho pequeno aqui para a questão de número 13. O fenômeno conhecido como alinhamento planetário acontece quando um planeta se alinha com uma lua, estrela ou outro planeta que, de maneira que da Terra eles pareçam estar enfileirados. Questão de número 13 fala ali. Os planetas Saturno, Urano e Netuno demoram, respectivamente, 30, 84 e 165 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Supondo que este ano acontecerá um alinhamento planetário entre os 3 planetas acima mencionados, é correto afirmar que o próximo alinhamento planetário entre os planetas, né? Dananana. Então, vamos calcular aqui. Essa aqui é uma questão de mínimo múltiplo comum, né? Por quê? Porque ele dá um tempo para a gente, né? E pergunta quanto tempo vai demorar para isso acontecer de novo, né? Então, é um período aqui em que isso vai repetir. Então, uma questãozinha bem clássica de mínimo múltiplo comum. Então, a gente tem que calcular o MMC entre esses 3 números aqui e vamos usar a fatoração simultânea dos 3 aqui para encontrar. Então, vamos ver aqui quanto que vai dar o mínimo múltiplo comum entre eles aqui. Eita. Vamos lá, dividir primeiro por 2, que aqui vai dar 15. 84 por 2 vai dar 42. 165 não dá, fica aqui. Divide por 2 vai dar 15 continua, 21 e 165. Não dá mais para dividir por 2, e vamos dividir por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5, 21 dividido por 3 vai dar 7, 165 dá para dividir por 3? Dá, né? Porque se eu somar 1 mais 6 mais 5 dá 12, que é divisível por 3. Então, aqui vai ser, dá para dividir. 16 por 5 dá 5, vai sobrar 1, 15 por 5 vai dar 5. E aí, não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Então, 5. 5 por 5 dá 1. 7 vai esperar. 55 por 5 vai dar 11. Aqui a gente já dá para ver, né, que sobrou só números primos, né? Vou dividir primeiro por 7. 7 aqui e depois por 11 e vai ter acabado, né? Como é que eu sei? Porque só sobrou esses números primos, né? Vai ser 1, 1 e 11. E aqui, né? Opa, aqui 11. E aí dividindo por 11, acabou aqui. 1, 1 e 1. Se eu multiplicar tudo isso aqui, eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum. Vou multiplicar em duplinhas para depois aqui multiplicar o que sobrar. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 5 é 15, 7 vezes 11, 77.
4 vezes 15 é 60, e 60 vezes 77, é 4.620. Eu fiz a conta aqui. Não confia em mim? Faz a continha aí. Então, o MMC entre esses três números, MMC entre 30, 84 e 165 é igual a 4.620. Significa que em 4.620 anos eles vão estar alinhados novamente, certo? Então, com isso, a gente já tira aqui, ó, a letra A, a letra B e a letra C, né? Porque é mais do que. Nenhum deles aqui tá falando que demora 4.620, né? Só a letra D e a letra E. E aí a gente vai ver o problema dessa questão aqui, né? Então, já que ele tá falando quantas voltas vai ter dado, irão ter dado esses planetas aqui, ó. Então, para achar isso daqui, quantas voltas, Saturno, né? Eu tenho que pegar, então, o mínimo múltiplo e dividir pelos anos que ele demora para fazer a volta aqui. Se eu dividir 4.620 por 30, isso aqui dá 154. Então, ele vai ter dado 154 voltas. Urano, se eu dividir 4.620, opa, 4.620. 4.620 por 84, que é o tempo que demora para ele dar uma volta, né? Os anos, vai dar 55. E Saturno, Urano e Netuno, se eu dividir ali, Netuno, que é 4.620 por 165, isso aqui dá 28 voltas, certo? Então, essas daqui são as voltas que eles vão ter dado ao longo desses anos aí. E aí, o que a gente vai ver, ó? A gente vai ver que na letra D fala que depois desse tempo, Netuno terá dado 126 voltas a menos que Saturno. E isso é verdade, não é? Ó, 54 menos 28, aqui, esse menos esse, vai dar 126. Isso tá verdade, são 126 voltas a menos. E ele fala que Urano terá dado 99 voltas a menos do que Saturno. E também é verdade, ó, Urano vai ter dado 55 voltas e Saturno 154, né? Então, os dois são verdades, tanto a letra D quanto a letra E. Então, por ter duas questões que são verdadeiras, né? Essa questão está anulada. Não sei se aqui, né, quando a pessoa fez, ele queria ter escrito que um era mais e outro era menos, né? Porque daí teria dado bem certo, né? Mas foi uma questão anulada, é uma pena, assim, né? Porque não era uma questão legal, até acho que um bom aluno também acertaria. Mas por uma bobagemzinha aí, teve duas questões iguais aqui. Então, questão anulada, a questão de número 13, anulada. Então, vamos lá para a questão de número 14, que na minha opinião é a questão mais complicada da prova, tá? Por quê? Acho que ela tem uns numerinhos assim que são meio complicados e é uma parte que eu acho que às vezes pode confundir um pouquinho, né? Tem bastante passos aí, enfim. Vamos ver a questão, né? E depois vocês me digam o que acham dela. O texto número 10. A NASA realizou neste fim de semana algo inédito, um lançamento a partir de solo americano usando uma empresa privada. Os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley decolaram do Centro Espacial John F. Kennedy no Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, às 16h10, que é o horário de Brasília, no foguete Falcon 9 da SpaceX, companhia de Elon Musk. 19 horas depois, chegaram à Estação Espacial Internacional, onde fizeram com sucesso a acoplagem da cápsula Crew Dragon. Então, vamos lá para a questão 14. Supondo que, em função de questões técnicas, a viagem dos astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley até a Estação Espacial Internacional fosse dividida em três partes. A primeira parte, o foguete percorreria 0,65 da distância total. Já na segunda fase, percorreria 3/7 do que restou. E no último trecho da viagem, percorreria 8.000 decâmetros. O tempo que o foguete levaria para percorrer o trecho de menor distância da viagem seria D. Então vamos lá. Primeiro, o que eu acho complicado dessa questão, né? Entender
que a ideia de velocidade, né? Ele fala aqui sobre o tempo que levou, né? E a gente tem que tirar isso daqui, ó. Ele fala que demorou 19 horas, né? E a gente tem que supor, né? Tem que, com tudo isso que a gente leu, né? Entender e tirar, fazer dessa forma, né? Que foi uma velocidade constante, né? Que não é que por causa dessas três partes, né? Que um momento foi mais rápido, um foi mais devagar, não. Ele simplesmente foi dividido em três partes, talvez lá da torre de controle, acharam que era melhor fazer desse jeito, né, nesse momento aqui, mas na prática ali, enquanto eles estavam indo, não aconteceu nada nesses momentos diferentes, eles seguiram na mesma velocidade, a gente já vai ver o porquê disso daí. Então vamos ver aqui primeiro qual foi a distância total percorrida pelos astronautas, certo? Para isso, eu vou fazer o seguinte: ver pelos décimos, aí pelas décimos não, né? Pelas frações, né, do total ali, né, que ele tá dando, o quanto que vai ser, né? Como isso? Então, no primeiro fase, né, na primeira parte, ele fala que ele percorreu 0,65 do total. Depois ele percorreu 3 sétimos do que faltava. Quanto faltava? Ó, ele percorreu 0,65, então ainda falta 0,35, ó, 3 sétimos de 0,35, né? Porque é o que falta ali. E aí o que restou, vou colocar em outra cor porque é outra unidade. Fala que ainda falta percorrer os 8.000 decâmetros que faltavam no último trecho. Então, coloquei em outra cor ali para indicar, né, que não é na mesma unidade que a gente está falando. 0,65 da distância total, mais aqueles 3 sétimos de 0,35 e 8.000. Quanto que vai ser aqui, ó? 0,65 nessa primeira parte, 3 sétimos de 0,35. D indica multiplicação, ó. Multiplicação de 3 sétimos vezes 0,35. E pode isso, professora? Pode, dá para fazer sim, ó. Porque é simplesmente dividir pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Ó, 0,35 dividido por 0,7 vai dar 0,05. 0,05 vezes 3 vai dar 0,15. Então, o segundo trecho teve 0,15. E o último trecho, ó, é o que falta, 0,65 mais 0,15 dá 0,8 ou 0,80, né? Isso daqui é 0,80. E falta quanto? Falta 0,2. Aham, então eu descobri aqui o quê? Descobri duas coisas. Que o menor trecho é esse aqui, ó, o 0,15, que é o que ele está perguntando para a gente. E eu vou conseguir descobrir o total da que foi viajado, né? Por quê? Porque ele fala aqui pra gente que 8.000 é o que aquela parte final, né? E a gente sabe que 8.000 é 2 décimos do total, né? Ó, 0,2. Então, 8.000 é 0,2. A palavrinha é indica a divisão. Então, eu posso dividir aqui, ó, 8.000 dividido por 0,2. Pode fazer direto assim, professora. Eu estou fazendo direto, mas você pode pensar aqui, ó, que é 8.000 dividido, porque a palavrinha é, por 0,2, né? Porque 0,2 é 2 sobre 10, mas eu deixei aqui em decimal direto, né? Posso fazer desse jeito. E vou dividir ali. 8.000 dividido por 0,2. Vou colocar aqui, ó, um zerinho e a vírgula, né? Aí posso até apagar as vírgulas agora. Ficou 80.000 dividido por 2, que vai dar 40.000. 40.000 é o quê? É o total da viagem, certo? Então, o total é igual a 40.000 decâmetros, essa viagem aí, certo? Decâmetros. Tá, professora, e daí? Então, a gente encontrou o total, a gente já vai ver o que vai fazer com isso, mas vamos ver quanto que foi só aquela parte do 0,15, né? A menor parte, porque ele está perguntando para a gente, né? O tempo que o foguete demora no menor distância aqui, ó, na menor distância. Menor distância. Eu vou ter que fazer, então, 0,15 de 40.000 para achar quanto que é aquela parte ali. 0,15 vezes 40.000, já falo direto aqui para vocês, que dá 6.000, certo? Então, aquele menor pedaço ali é igual a 6.000
6 mil daquele total ali, tá bom? E aí, outra coisa que a gente pode pensar aqui. Outra coisa que eu posso pensar é que eu nem preciso fazer tudo isso, eu só fiz, né, para a gente encontrar os tamanhos aqui, tá? Porque de fato tem ali, né, mas não é tão importante assim, porque eu consigo fazer os cálculos mesmo sem encontrar. Eu achei, só para mostrar aqui, né? Mas o que que a gente pode pensar aqui? Se ele está nessa velocidade constante o tempo todo, né? O que que a gente vai pensar? Se ele demorou 19 horas no total, então cada trecho ali, ele é a fração, né, essa porcentagem do tempo total. Então, o que que eu tenho que pensar, né? 19 horas foi o total, 19 horas foi o total, e em cada pedacinho ali, ele demorou uma fração disso daqui. Então, naquele menor momento, basta multiplicar 19 horas vezes 0,15, porque daí eu vou descobrir o quanto deu só nesse pedacinho aqui. Certo? Por que isso aqui? Porque se eu multiplicar aqui, professora? Porque eu estou achando, já que a distância, né, dá para encontrar nessa fração aqui, né? Eu achei a fração da distância, eu posso pensar que a fração do tempo vai ser proporcional também, né? Porque ele manteve a mesma velocidade. Se eu multiplicar 19 vezes 0,15, isso daqui vai dar exatamente 2,85 horas, certo? Então, naquele menor trecho ali, ele levou 2 horas e vírgula 85. O que é 2 horas e 85, professora? Eu tenho que pensar que é 2 horas inteira e 0,85 de hora, né? Com isso, a gente já percebe aqui que o único que está falando que é 2 horas é a letra A. Mas só para a gente ver, né? Como é que eu transformaria isso em minutos, né? Eu pego a parte decimal, esse 85, 0,85. Se eu multiplicar isso aqui por 60, por quê, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Se eu multiplicar esse 0,85 vezes 60, eu vou achar quanto que essa parte decimal equivale em minutos. E isso daqui vai dar exatamente, podem conferir aí, 51 minutos. Então, são 2 horas inteiras e 51 minutos. Então, encontrei aqui, ó, letra A, 2 horas e 51 minutos. Não, por que que ela é tão, eu acho essa questão complexa, né? Porque tem que pensar em todas essas partes aqui, né? Tem que ver que ele tem mais números do que precisa, né? Que ele fala daquela hora que saiu e tal, né? Aí eu calculei aqui o tempo, a distância total só para ver a distância que era ali daquela parte, né? Mas de fato nem precisava, né? Eu precisava só daquela parte decimal ali, né? Essa parte de calcular isso daqui, acabou que para mim acho que foi uma perda de tempo aqui ter mostrado isso, mas foi só mostrar para vocês que encontrei, né? E o valor mesmo, né? Apenas com esses decimais aqui já dava para ter encontrado a partir daí seguir para a parte da resposta, né? Então acho ela uma questão de lógica um pouco complexa aqui, mas não é de sete cabeças, não. Mas encontramos aqui que essa questão é a resposta, a letra A, de amorzinho. Já estamos indo para a questão 15, estamos perto do fim da prova. Para quem não deixou o like ainda, deixa o like, sei que você está curtindo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para sempre estar vendo os vídeos que a gente posta por aqui. Vai ajudar bastante nos seus estudos, tá? E bora continuar. Questão 15. Ao chegar à Estação Espacial Internacional, os astronautas Robert Behnke e Douglas Hurley encontraram uma mensagem de boas-vindas em uma maleta com combinação deixada por outro astronauta americano. Para abrir a maleta, Robert Behnke e Douglas Hurley devem decifrar um código de 3 dígitos a partir de instruções, observando os dados da tabela abaixo. Então tem ali a tabelinha e ele está falando os anos de nascimento de astrônomos bem famosos aí. Galileu Galilei, o ano de nascimento dele, Carl Sagan e Stephen Hawking. E ele fala ali qual é a forma que a gente usa para encontrar aqui os dígitos de abrir a maletinha. Já vamos ler eles, vamos já identificar quais são os anos de nascimento aqui dos astrônomos.
do Galileu Galilei, ó, mais uma questão de números romanos, ó. 1000 é o M ali é 1000, o D ali, D sozinho é 500. Aquele LX vai indicar 600. E B indica o quê? O 4, né? Porque é o 5 menos 1. Então, 1564. Ó. M sozinho 1000, D sozinho 500, L com X é 60 e IV é 4. O Carl Sagan, ele nasceu em quando? Aqui, ó, 1000 sozinho, o M ali sozinho indicando 1000. CM, ele tá tirando 100 do 1000, então é 1900, ó. X indica 30, né? 10 mais 10 mais 10 é 30. E V também é 4, né? 1934. E o Stephen Hawking? O Stephen Hawking também nasceu em 1000. Olha lá, tem um 1000 ali, M sozinho. CM também é 900. XL, esse X ele está antes do L, ele indica que está tirando 10 do 50, né? O L é 50, então é 42. Nasceu em 1942, certo? E aí eu vou adiantar para vocês aqui que em todas essas as dicas, né, ele está falando sobre a soma dos anos de nascimento. Então vamos já somar aqui. 4 mais 4 mais 2 vai dar 10, vai 1. Ai, que torto que ficou. 1 mais 6 mais 3 mais 4. Vai ser 6 mais 4, 10, mais 3, 13, mais 1, 4. Vai 1 para cá. 1 mais 5, mais 9, mais 9. 9 mais 9, 18, mais 1, 19, mais 5, 24. Vai 2. 2 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5. Então, a soma disso tudo, 5.440. Então, fala, o primeiro dígito do código é a soma dos algarismos do quíntuplo da oitava parte da soma dos anos do nascimento dos astrônomos. Nossa, professora, o quíntuplo da oitava parte, o que significa isso? Ó, ele está falando, quer dizer isso daqui, ó. Quíntuplo da oitava parte, então ele está querendo dizer para a gente. Veja, dá soma, né? Então, já somei tudo e vamos calcular. Então, o quíntuplo da oitava parte. O que é o quíntuplo? É 5 vezes, né? 5 vezes isso daqui. Oitava parte significa que foi dividido por 8. Então, ele tá falando primeiro, né? Que eu dividi por 8 e depois multipliquei por 5, né? O quíntuplo da oitava parte. Então, isso daqui é dividido por 8. Então, primeiro, eu tenho que dividir 5.440 dividido por 8, que vai dar 680, tá? Já estou fazendo aqui de novo. Não confie em mim, faça aí. Multiplica por 5, isso daqui dá 3.400. 3.400. E aí ele fala, né, que a soma de todos os anos, de todos os algarismos disso daqui. Se eu somar isso daqui, ó, 3 mais 4 vai dar 7. Então, tá aqui. Essa é a primeira dica aqui, ó. Então, já achei o primeiro dígito. 7. Já vamos tirar a letra A e a letra B, que ele fala o primeiro dígito. O segundo dígito, ele fala ali que é a soma dos algarismos da unidade de milhar e da centena simples do sextuplo da soma, né? Então, a soma daquilo tudo ali. Então, o sextuplo é o quê? 6 vezes. Eu vou pegar aquilo ali, 5.440 e vou dividir, não, multiplicar por 6, certo? Porque é o sextuplo. 6 vezes esse número aqui, ó, vai dar 32.640. Não confia? Faz aí. E ele fala, né, que ele cadê? É a soma do algarismo, a soma da unidade de milhar e da centena simples. Unidade de milhar, ó, o 2 é a unidade de milhar. E centena simples é o 6 aqui dos 600. Somando esses dois vai ser 8. Já achei aqui, ó. O segundo vai ter que ser 8. Já tiramos a letra E. E por último, ele fala o quê? O terceiro dígito do código é a soma dos algarismos da centena e da dezena da soma de todos os anos, né? Então, isso daqui já foi encontrado antes, é o que está ali, 5.440. E a gente vai pegar aqui, ele fala que é a
centena e dezena só, né? Centena e dezena. Então, tem que somar simplesmente centena e dezena, que vai dar quanto? Vai dar 8. Então, tem que ser 7, 8, 8. Letra C. De coisinha, de caixa aberta. Encontramos aqui o resultado da questão 15. E vamos para a questão de número 16. A espaçonave que levou os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley para a Estação Espacial Internacional transportou um novo reservatório de água, a fim de substituir o já existente. No entanto, ao chegar, Robert e Douglas verificaram que o novo reservatório possuía dimensões com o dobro das medidas do existente. Sabendo que os reservatórios são paralelepípedos, conforme a figura abaixo, e que o levado por Robert e Douglas tem suas medidas de comprimento 5,6 metros, de altura de 1,2 metros e largura de 2,4 metros. Então, a diferença em litros da capacidade dos dois reservatórios é D. Então, esse daqui, o que a gente vai fazer? Uma comparação aqui, ó. Vou fazer uma mini tabela aqui entre o novo e o antigo, porque ele fala que o novo que eles estão levando, ó, ele fala que o Douglas verificaram que o novo reservatório tinha uma dimensão que era o dobro do que o que já tinha, né? Então a gente vai ver aqui o novo. Ele fala que de comprimento ele tem 5,6. O novo aqui, ó, 5,6. E o antigo vai ser metade, né? Ele fala que a medida, né, ela é o dobro da que tinha, né? Das medidas das dimensões, né? Então, metade aqui vai ser 2,8, que é o antigo. O novo aqui na altura 1,2. Então, o antigo vai ser 0,8. 0,6, isso tudo em metros, né? Metros, metros, metros e metros. E largura 2,4 metros, o novo. E o antigo, então, vai ser metade, 1,2 metros. Certo? Então, o que eu vou encontrar aqui? Com isso, eu consigo saber, então, já o volume, né? Mas o que vai ajudar a gente? Transformar isso daqui para decímetro, né? Por quê? Porque já que ele está falando de litros, né? Quando eu tenho o resultado direto em decímetros cúbicos vai ser a mesma equivalência de litros, né? Então, nesse caso que metro é vizinho do decímetro, né? Metro e decímetro são vizinhos, né? Então, basta andar uma vez a vírgula aqui. Em todos eles, né, a vírgula vai andar uma vez para a direita. Então, quero transformar tudo isso aqui para decímetro para ficar mais fácil, só mais bonitinho quando chegar lá no fim, né? Para chegar isso daqui, eu vou tirar a vírgula só porque ele vai andar aqui para a direita, como se estivesse parando aqui. Decímetro. Nesse outro aqui, 1,2 também vai virar 12 decímetros. 2,4 metros vai virar 24 decímetros. Olha lá, 2,8 metros vai virar 28 decímetros. Ai, não consigo apagar. Aqui, 28 decímetros. 0,6 metros vai ser 6 decímetros. E 1,2 metros vai ser 12 decímetros. 12 decímetros. Agora, quando eu multiplicar tudo isso daqui, eu vou encontrar já o volume em litros, né? Porque decímetro cúbico é a mesma equivalência, né? De novo, vou fazer aqui rapidão, porque eu já fiz as contas, tá? Você, se não confia, faça aí. Multiplicar 56 vezes 12, depois o resultado por 24, vai dar 16.128 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litros. 28 vezes 6 vezes 12 vai dar 2.016 litros, certo? Quando a gente subtrair, aqui a subtração eu vou fazer para vocês, ó. 16.128 menos 2.016, quanto é que vai dar? 8 menos 6 vai dar 2. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 0 dá 1. 6 menos 2 dá 4, 1 menos nada, 1. Então, aqui, ó, a diferença. Por que eu fiz isso? Porque ele está perguntando a diferença entre a capacidade dos dois reservatórios, né? Então,
14.114 litros, que é a letra C de caixinha de água gigante. Eles falam, ó, até falam, né? Nossa, Pro, mas ele é só o dobro, né, das dimensões, ele é tão maior, né? Porque se a gente pensar, né, quando a gente está fazendo o dobro, a gente está aumentando muito mais, né? Pensa mesmo nessa caixinha aqui, né? Se eu duplicar as dimensões, é como se eu estivesse colocando uma para cá, aqui, ó, nessa direção. Aí eu tô andando para lá, eu coloco mais, ó, vai ser mais duas para lá naquela direção, né? E aí eu vou dobrar a altura, né? Então essa camada aqui vai ter mais duas vezes essa. Então a gente meio que multiplica por 8, né? Quando a gente está dobrando as dimensões, né? Então é por isso que dá uma diferença grande. Mas só para. Não é isso que está perguntando, mas para contar para vocês aqui, tá bom? Então achamos aqui a 16, letra C. Vamos lá para a questão de número 17. Texto 11 para a questão 17. Alimentação a bordo da Estação Espacial Internacional. A dieta no espaço desempenha um papel importante na manutenção do bem-estar físico e mental dos astronautas, diz a Agência Espacial Europeia, ESA, especialmente no combate à perda de massa muscular e óssea causada por estadias prolongadas à microgravidade ou ausência de peso. As refeições, no entanto, devem ser preparadas e armazenadas de acordo com padrões nutricionais e de cuidados rigorosos para não causar imprevistos. Os astronautas fazem 3 refeições por dia e precisam ingerir um total de 2.500 a 3.000 calorias diárias. Além disso, eles devem beber de 3 a 5 litros de água diariamente. Então, os astronautas precisam manter muito cuidado com a sua saúde, né? Questão de número 17. Supondo que a equipe de nutricionistas da ESA deseja embalar 1.800 hectogramas de arroz, 1.820 hectogramas de arroz, 2.800 quilogramas de quinoa e 23.400 decagramas de macarrão para alimentar os astronautas que irão a uma missão no espaço e que as embalagens devem conter a mesma quantidade e a mesma e maior quantidade possível de cada alimento, sem misturar. Determine a quantidade de massa em centigramas que cada embalagem deve conter. Então, olha lá, uma questão bem clássica também de MDC, né? Por quê? Ele está falando que tem uma grande quantidade aí de alimentos, né? Cada um com uma quantidade diferente inicialmente, mas que eles vão ser divididos em mesma quantidade e a maior quantidade possível, né? Ou seja, se é a mesma, né, é um divisor, se é a maior é o maior divisor possível, né? Máximo divisor comum. Precisamos tomar cuidado, né? Que eles estão em unidades diferentes. Nesse caso aqui, ó, eu vou transformar tudo para quilo, para depois transformar para centigrama, tá? Por quê? Porque fica mais fácil aqui, são números grandes, né? Dá para transformar todos eles facilmente em quilogramas, né? Inclusive, a quinoa já está certa aqui, 286, vou colocar. A quinoa está em 286 quilogramas. 286 quilogramas. O arroz, ele está vou colocar em hectogramas, primeiro 1.820 hectogramas e, vou colocar aqui quilogramas, e o macarrão, ele está em 23.400 decagramas, DAGs. Então, né, para a gente transformar, vamos lembrar, quilograma, hectograma e decagrama. Então, por sorte, eles estão perto, né? Para transformar de hectograma para quilograma, ó, anda uma vez a casa decimal aqui, nesse caso aqui. Então, estava aqui, vai andar um para cá, fica 182 quilogramas. De preto aqui. 182 quilogramas. 23.400 decagramas. Duas vezes para a direita. 1 e 2, ó. A vírgula estava aqui, anda 1, anda 2. Fica 234 decagramas. 234, aliás, 234 quilogramas. Quilogramas. Agora sim, né, com tudo na mesma unidade, eu vou achar o MDC, e isso daí vai ser a quantidade, né,
que eles vão ser embalados, né, em quilogramas. Então, vamos fazer aqui a fatoração entre eles, 286, 182 e 234. E vamos lá fatorar. Divido primeiro por 2, coloco a estrelinha, porque todos eles são divisíveis por 2. 143, desculpa. 143, né? 143. 9, 1. Eu fiz aqui alguma coisa, tá tudo certo, 182, 234, 1, 1 e 7. 286 e tá tudo ok. E aí, o que eu vou fazer aqui? Dividir por quanto? A gente fica olhando aqui, fica olhando e fala, putz, Pro, aqui eu já não conheço nenhum que dá para dividir, né? Porque dividir por 2 já não dá, por 3, né? A gente vê indicar o 91 ali, não, o 5 menos ainda, 7, né? A gente pode testar, mas se eu parar para pensar o 14, né? Eu vou dividir por 7, já dá para ver que vai dar 2, sobra 3, não dá. 11 dá para pensar, né? Mas na verdade nem dá, porque se eu dividir 91 por 11, né? Vai ser, não tem como, né? Aqui nessa parte, né? Teria que ser dois algarismos iguais. Dá para testar o 13, né? Vamos testar. 14, 143 dividido por 13, vai dar aqui 1, sobra 1. 13 por 3, vai dar certo. 11. Então, aqui vamos testando. Se todos eles vai ser 91 dividido por 13, talvez o 7. 13 vezes 7. 7 vezes 3 é 21, vai 2. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. E 117 ali? 117, 9, será? Ou 13 vezes 9, talvez? 13 vezes 9. 9 vezes 3 é 27, vai 2. 9 vezes 2, 9 vezes 1, 9, mais 1, mais 2, 11. Ai, não é que deu certo aqui? 13. E aqui sobrou, então, ficou 11, aqui 9, e aqui, aliás, desculpa, aqui ficou 7, no último 9. Esse é 7 e no último 9. Fala, nossa, mas Pro, como é que eu ia saber, né? Meio que testando nesse caso aqui, com números primos, né? Mas a gente poderia já desconfiar olhando as alternativas, ó. Porque eu já dividi por 2 aqui, e depois ali, ó, eu ia dividir por alguma coisa que vai dar perto de 26 ou 21, né? Isso já faz a gente pensar que 2 vezes 13 é igual a 26, já desconfiamos aqui, então. Então, o MD100, 286, 182 e 20 e 234 é igual a 26. Daí você vai lá marcar a letra B. Cuidado, cuidado. Isso aqui a gente achou em quilogramas, né? Porque aqueles valores ali estão em quilogramas. Mas ele está perguntando em centigramas. Então, a gente tem que transformar aqui, ó. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, decigrama e centigrama. Quantas vezes está andando aqui, ó? 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, esse 26 aqui vai ter que ganhar 5 zeros. 2, 6, 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Que número virou esse daqui? Aqui, 3 e 3, 2 milhões, aqui vai ser um 6, 2 milhões e 600 centigramas, ou seja, letra D. De difícil? Acho que não, levemente trabalhosa, mas não é uma questão difícil, certo? Então, chegamos aqui em mais uma resposta. Bora para a questão de número 15. Como parte do Programa de Exploração de Marte da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a NASA, em 2020, o robô Perseverance foi enviado para buscar vestígios da vida devida no planeta. Supondo que o robô tenha mapeado a área triangular representada na malha quadriculada abaixo, na qual cada quadradinho possui 2,5 km de lado e que em 55% dessa área tenham sido encontrados vestígios de matéria orgânica, podemos dizer que a área mapeada em hectômetro quadrado em que não foi encontrada matéria orgânica é D,
Então, o que a gente tem aqui, ó? Ele fala o tamanho dos quadradinhos, ele fala que 55% da área tinha vestígios, ele está perguntando a parte que não foi encontrada matéria orgânica, certo? Então, vamos calcular aqui. Então, a gente faz o quê? Posso calcular a área desse retangulão aqui e vou tirar fora a parte que eu não quero, né? Essa parte aqui é a que eu não quero. Isso aqui vai cair fora. Então, vou chamar isso daqui de área 1 e esse aqui de área 2. Primeiro, vou calcular o todo e tirar esses pedacinhos aí. O todo seria o quê, ó? Então, ela é 1, 2, 3, 4, 5, vezes 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4 é igual a 20 quadradinhos no total. E o que eu vou tirar? A área 1. Então, aquele quadrado ali, ó, ele tem 2, lembra? A área do triângulo, base vezes altura, divide por 2. Porque, né, ele é metade de um retângulo. Base é igual a 2, altura é igual a 1, 2, 3, 4, divide por 2. 2 vezes 4 é 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. A área 2 é igual a quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é a base, né? A gente pode pensar que é um triângulo que está de ponta cabeça, né? Mas aquilo lá é uma base, né? E essa parte aqui vai ser a altura, mas ele está de ponta cabeça. E a altura é 1, 2, 3, 4. E vou dividir por 2. 5 vezes 4 é 20, 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, o que eu retirei no total foi retirado 14 quadradinhos. Então, foram retirados 14. Vou tirar, então, desses 20 aqui, vou tirar 14 quadradinhos. Então, a parte do meio tem 6 quadradinhos, certo? E aí ele fala aqui pra gente que cada quadradinho tem 2,5, 2,5 quilômetros de lado, né? Quilômetros. E a gente pode pensar, então, já que ele está querendo em hectômetro, né? E quilômetro é vizinho do hectômetro, vou passar aqui, ó. 2,5 quilômetro é igual a 25 hectômetro, né? Hectômetro. Já que eles são vizinhos, é só andar a vírgula uma vez para a direita. E aí, para achar a área de um quadradinho, é fazer 25 vezes 25. Multiplicando isso daqui, a área de cada um é igual a 625 quilômetros quadrados de um único quadradinho. Então, desses 6 quadradinhos, quanto que é? Tem que fazer 6,25. Aliás, 6,25 não, 625 vezes 6. Quanto que dá? 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 2 é 12, mais 3 dá 15, vai 1. 6 vezes 6 é 36, mais 1, 37. Então, no total, a área disso daí, 3.750 hectômetros quadrados. Só que ele não está perguntando a área total, ele está perguntando a área em que, em que não foi encontrada a matéria orgânica. Se 55% dela foi encontrada matéria orgânica, então 45% não foi encontrada, né? A porcentagem complementar dos 55. Então, 55 foi, 45% não foi. Então, vou ter que multiplicar 3.750 vezes 0,45, porque é a fração, né? A porcentagem que não tem. E vou falar direto aqui para vocês que isso daqui vai dar 1.687,5 hectômetros quadrados, tá? Isso é a área onde não foi encontrada matéria orgânica. Então, letra A nessa questão de A. Que bonitinho! Vamos para a penúltima questão da prova, questão de número 19, texto 12. O turismo espacial é uma atividade que envolve a viagem ao espaço com fins recreativos, científicos ou comerciais. Ao contrário das missões espaciais tradicionais, que são conduzidas por agências governamentais para fins de pesquisa e exploração, o turismo espacial é destinado a civis que desejam experimentar a sensação de estar no espaço. O custo nominal dessas viagens está atualmente entre 20 e 25 milhões de dólares, de 97 a 121 milhões de dólares, milhões de reais aproximadamente.
e é realizado por empresas como a Blue Origin, Virgin Galactic, Boeing e SpaceX. Supondo que 4 pessoas decidem comprar passagens para turismo especial e espacial e que cada passagem custou 121 bilhões não, milhões de reais, qual o valor total pago será constituído por um número D? É um valorzinho assim pequeno, né? Será que eles parcelam em 2 vezes aí? Mas são 4 pessoas juntas, né? E vão pagar juntas aí, aparentemente, né? Esse valor aqui para fazer a sua viagem. Então, vamos lá. Quanto que as 4 juntas vão pagar? Então, a gente tem que multiplicar. 121 milhões vezes 4, né? Porque são 4 pessoas, cada um pagando 121 milhões. 0,00000. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, as 4 juntas vão pagar 484 milhões de reais. Nem era uma conta que precisava tanto montar aqui assim, mas mostrei ela bonitinha, né? E aí, esse número, né? Esse resultado é formado pelo quê? 2 classes? Não, são mais de 2, né? São 3 classes. Lembrando que as classes, né, são esses conjuntinhos a cada 3 números, né? Sempre contando a partir da direita, sempre aqui da direita, né? São as classes. As ordens são basicamente a quantidade de algarismos, né? Então, tem mais de 2 classes. Eles têm 2 classes e 7 ordens? Não, é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ordens. Fim, né? Então, 3 classes e 9 ordens. E tá escrito ali, formado por 4 dezenas de milhão, 4 dezenas de milhão, 8 unidades de milhão. Aliás, a letra D que tá certa, né? A D aí tá falando a mesma coisa, né? 3 classes e 9 ordens, né? E a letra D tá falando 4 centenas de milhão, aí sim, ó, 4 centenas de milhão, 8 dezenas de milhão e 4 unidades de milhão. Aí sim, né? Enquanto a Naê tá falando 4 dezenas de milhão. Não, não, são 8 dezenas de milhão e tal, né? Então, esse é o correto. 4 centenas de milhão, 8 dezenas de milhão e 4 unidades de milhão. Então, letra D de dinheiro, muito dinheiro envolvendo nessa questão. Então, vamos lá para número 20. Eu espero que você tenha lembrado de curtir aí nesse tempo, dado joinha aí no vídeo, se inscrever, deixar o sininho ligado, tá? Para sempre que sair vídeos novos, você estar ligado no que acontece por aqui, para aprimorar os seus estudos. Então, bora para a última questão. O Observatório Astronômico do Papa, conhecido como Observatório do Vaticano, Specola Vaticana, é um dos mais antigos institutos de pesquisa astronômica do mundo. A sua história remonta a séculos de interesse papal pela astronomia e ela desempenha um papel significativo na pesquisa científica moderna. Então, tem ali um desenho do que seria esse do observatório, né? Tem bem uma árvore no meio ali para atrapalhar a imagem. Ao visitar a cidade do Vaticano, os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley conheceram o observatório descrito no texto 13. Por suas habilidades artísticas e matemáticas, resolveram desenhar a vista frontal do observatório na malha quadriculada que cada quadradinho possui, em que cada quadradinho possui 1,25 centímetro de lado. Porém, como eles não possuíam compasso, o desenho ficou conforme a figura 4. Sabendo que essas indicações do perímetro da vista frontal desenhada por Robert e Douglas então o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, contar quantas linhas tem, né? Ele fala que cada quadradinho tem 1,25 centímetros. Então, a gente vai contar. E eu vou aqui, nesse daqui, eu acho legal contar um por um, porque por mais simétrico que ele pareça aqui, às vezes pode ser que quando você tem alguma coisa que não seja simétrico só para confundir a gente, então eu às vezes acho que é legal contar, porque como é só contagem, não vai tomar nada de tanto tempo seu. Então, até recomendo aqui. Se preferir fazer por simetria, faça também, né? Aqui que seria a simetria. Conta aqui no meio, né? E conta só a metade, depois duplica o valor, né? Tô falando só para fazer bem contadinho, porque às vezes pode ser que a questão engane um pouquinho. Então, vamos lá contar.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66. A dica é conte mais de uma vez, porque acontece, você erra. Primeira vez deu um valor, segunda vez deu outra, conte uma terceira vez. Se tiver tempo, conte uma quarta. O valor que der mais vezes, né, é o valor que tá correto, né? Porque às vezes a gente erra na contagem, mas recontando, aí vai dar certo. Então, contei aqui, tem 66 lados, né, de quadradinhos, 66 ladinhos aqui. Cada um tem 1,25. Então, 1,25, opa, 1,25 cada um dos quadradinhos. Vou fazer com vocês aqui a multiplicação de 1,25, né? Cada um deles, vezes 66. Deixa eu fazer aqui para cá. Escrever aqui. 125 vezes 66 para cá. 1,25 vezes 66. 6 vezes 5 é 30, vai 2. 6 vezes 2 é 12, mais 3 é 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Aqui se repete. 5, 7. Opa, não. 0 primeiro. 0, 5 e 7. Soma tudo, 0, 5. 2, vai 1 e 8. Aqui, duas casas decimais aqui. Então, chegamos corretamente aqui em 82.050 centímetros, é o perímetro aqui da figura, certo? Então, é isso, né? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa prova também, da resolução, tenha tirado dúvidas. E bons estudos para vocês. Continuem aí no canal, tá bom? Até uma próxima. Beijos.